A filosofia dele era sobre a vida e para a vida. As melhores verdades eram verdades sangrentas, extraídas da experiência da vida da própria pessoa. Essa é uma passagem da obra do Yellow, de Quando Nietzsche Chorou, mas não é dela que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar da obra do Ulysses Campbell, que é da Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido. Eu li esse trecho, é claro, porque tem tudo a ver com essa obra. Não especificamente que nós vamos falar dessa obra, que hoje eu vou tratar da Chantal, que é um personagem, uma grande amiga da Elise, que é... toda a história dela está dentro dessa obra. Então assim, vai ter muito spoiler, porque a Chantal, ela está desde o começo do livro até o final. Então, se você não quer tomar spoiler, cara, pegue e compre esse livro, que vale muito a pena. O Ulysses Campbell, ele é fenomenal, cara. É muito bom mesmo esse livro. O Ulisses também escreveu essa obra aqui, que é Suzanne, Assassina e Manipuladora, que é muito boa também. Mas a obra da Elise, cara, é sensacional. É muito bom, nível acima, entendeu? Então, porque se você tem interesse, se você quer ver um bom livro, você tem que ler essa obra, certo? Então, recados dados, né? Se você não quer tomar spoiler, vai na obra. Vamos falar da história da Chantal. A Chantal é uma garota muito bonita, ela veio de Goiás. Ela morava em Goiás com o seu pai, o seu irmão e a sua mãe. O seu pai morreu quando ela tinha 12 anos de idade. E quando ele morre, ele tinha uma casa que era financiada, tá? Quando o pai dela morre, essa casa é quitada. Então ele deixa a casa para a mãe da Chantal, para Chantal e para o seu irmão. O nome do irmão da Chantal é Lucas. Tá? O nome da mãe eu não lembro, mas a mãe entra pouco na história. Enfim, o que acontece é que a Chantal, vivendo com a sua mãe e seu irmão, eles vivem numa pobreza muito grande e ela decide ir para São Paulo para conquistar coisas melhores. Quando ela chega em São Paulo, ela começa a se prostituir, a ser garota de programa, para conseguir bancar a mãe dela, dar uma vida melhor para sua família. Isso funciona por um tempo. Por exemplo, ela tem essa vida de garota de programa em São Paulo, ela consegue manter a mãe dela, então ela manda sempre dinheiro para a mãe dela, para que a mãe dela cuide da sua vida, e consegue manter o irmão na universidade também. O Lucas, que é irmão da Chantal, ele fazia odontologia na época, e a Chantal mantinha esse curso para ele, todos, moradia, enfim, tudo que ele precisava. A maioria das pessoas sabem que o curso de odontologia, além de ser um curso caro, ele requer muitos aparelhos e coisas que você precisa usar no curso. Então acaba ficando muito caro. E ela conseguia bancar o irmão na universidade e a mãe, com o dinheiro sendo a garota de programa. Bom, ela vive essa vida... E um belo dia, que acontece muita coisa na história, mas um belo dia ela decide ir visitar a mãe dela. Quando ela vai visitar a mãe dela, ela tem duas notícias muito ruins. A primeira é que o IPTU da casa dela, desde quando o pai dela morreu, nunca foi pago. Então é uma dívida muito grande de IPTU. E a segunda é que a mãe dela está com Alzheimer. Então a mãe dela não está conseguindo viver mais sozinha, a casa está muito bagunçada, ela está debilitada fisicamente. Por ela não se alimentar direito, ela acaba adquirindo diabetes. Então, a Chantal, para resolver isso, o primeiro problema é que a mãe dela, ela decide falar com a vizinha. Então ela combina com a vizinha de que ela vai mandar um dinheiro por mês para que a vizinha cuide da mãe dela. Então faça as coisas dentro de casa, alimente a mãe dela. Vai mandar um dinheiro extra para a vizinha, que é para a vizinha poder pagar, comprar comidas adequadas para a mãe dela, porque a mãe dela está com diabetes. Então ela vai na prefeitura e refinancia a dívida de IPTU que ela tem, então parcelada ela vai conseguir pagar. Então, repare, ela manda para a vizinha o dinheiro do trabalho da vizinha, o dinheiro da alimentação da mãe dela e o dinheiro para a vizinha pagar a dívida de IPTU na prefeitura. Só que agora as coisas começam a ficar muito caras, né? Porque é muita coisa para ela pagar, além do curso do irmão dela. E existe uma linha de trabalho na prostituição, para essas garotas de programas, que é a do masoquismo. Então ela decide ir para ser submissa. Então os homens acabam pagando um valor maior para ela, mas batem nela. São coisas bem horríveis que não dá para descrever,
mas tipo, chega a apagar cigarros nela, entende? Então socos, então ela sempre está muito machucada, mas indo para essa linha, para esse tipo de trabalho, sendo garota de programa, ela acaba recebendo um dinheiro bem maior, entende? Então ela tem um seleto grupo de clientes que pagam bem para fazer esse tipo de trabalho, mas ela acaba, cara, é um trabalho muito ruim, é muito degradante, é muito difícil, entende? Então tem várias passagens no livro que ela aparece com o rosto todo machucado, com o rosto todo inchado. Às vezes ela tinha que ficar uma semana sem trabalhar por causa de uma coisa que acontecia, etc. Eu vou pular essa parte, é bem explícito isso, mas eu vou pular porque é bem degradante todos os detalhes, tá? Mas o que é importante saber? O importante saber é que ela faz um esforço enorme para continuar bancando, né, a faculdade do irmão e a casa, etc. E cara, ela tá ali trabalhando, tal, e ela recebe uma notícia muito grave. O irmão dela estava no último ano, ele tinha completado todas as disciplinas, ia se formar logo em odontologia, e ela recebe uma notícia de que o irmão dela está sendo acusado de estupro. O Lucas está sendo acusado de estupro por uma ex-namorada da universidade. Então ela volta para a cidade dele, né, para a cidade de Goiás, para a cidade lá em Goiás, onde a mãe dela mora. Chegando na casa da mãe dela, ela descobre que a vizinha não cuida da mãe dela, pega todo o dinheiro que ela manda e simplesmente rouba o dinheiro dela, não pagou as contas de IPTU, ou seja, a casa, a prefeitura ia tomar a casa dela. Então, cara, a vida dela, tudo porque ela tava lutando ali, tipo, tudo que ela tava passando, aquelas coisas difíceis, não valeu a pena, entendeu? Primeiro que agora o irmão dela estava sendo acusado de estupro, depois porque ela ia perder a casa, a vizinha não estava cuidando da mãe dela, a mãe dela estava muito mal fisicamente. Então ela novamente leva a mãe dela para o hospital. Nessa parte da história, eu sei que faltou muita coisa, mas eu não posso contar tudo. Nessa parte da história, a Elise tá com ela. A Elise vai lá na cidade da mãe dela, vê o que tá acontecendo. Chega lá e descobre todas essas coisas, né? Que a vizinha roubou ela, que o irmão dela sendo acusado de estupro. Então aqui eu vou dividir. O primeiro problema, ela resolve, que é o problema da casa. Então ela tem o IPTU, a prefeitura vai tomar a casa, ela não vai ter o que fazer. Guardem bem essa informação. A Elise dá cerca de 30 mil reais para ela, para que ela pague o IPTU que está atrasado. Cara, era muita grana naquela época. Então, pensa, anos 2000 ali, 30 mil era muito dinheiro. Então a Elise vai dar o dinheiro para ela, porque a Elise tinha muito dinheiro em função do Marcos, né? Ela tinha acesso à conta do Marcos, o cartão dele, etc. Ela dá um cheque, a Elise vai lá e paga a questão do IPTU. E quando a Elise pergunta pra ela, né, Chantal, mas como assim o seu irmão está sendo acusado de estupro? O que aconteceu, né? Vai ver isso. Então ela vai conversar com o advogado, e o advogado cobra ali 30 mil reais para defender o irmão dela, né? Quando o advogado vai conversar com o irmão dela, que tá ela ali junto e tal, ele aumenta para 70 mil. Porque quando ele vê as provas e o que o Pia fez, ele diz que não vai ter como defender ele simplesmente por aquele valor, porque, enfim, ele estava sendo acusado de estupro por uma ex-namorada. Mas não é simplesmente isso. Ele chama a sua ex-namorada no apartamento onde ele morava e ele diz que, como ele está se formando, ele vai fazer um tratamento dentário nela. Então, na hora de aplicar anestesia, ele aplica uma grande dosagem de anestesia, faz ela dormir, chama mais 2 colegas da faculdade, um filma e 2 abusam da garota, entendeu? Mas são abusos, cara, que é extremamente difícil de falar aqui. Mas envolve até instrumentos que são utilizados na ortodontia. Então, instrumentos para abrir, cara, é bem complicado, é bem tenso essa parte. Quando ela acorda no outro dia, ela vê que ela está toda com sangue, etc. Só que ela, com vergonha, não denuncia nada, entendeu? Só que 2 semanas depois, cara, que isso acontece, ela vê que foi filmado. Todo o processo foi filmado e tá rolando dentro da universidade, né? Cara, o Lucas simplesmente acabou com a vida dele. E, consequentemente, com tudo que a Chantal estava fazendo. Porque todo o plano da Chantal consistia em uma hora sair dali em função do Lucas. O Lucas ia sair formado, eles iam poder ter uma vida boa a partir do trabalho dele.
Quando ele faz isso, e esse vídeo tá rolando na universidade, aí a garota vai até a polícia. Cara, e não tem jeito, né? Quando a garota vai até a polícia com todas essas provas, tem os vídeos, então daí que o advogado vai cobrar 70 mil dela ali pra poder fazer todo o processo. Então ela vende a casa pra pagar o advogado, né? E tem mais um problema. Uma outra garota, sabendo disso, vai e denuncia o Lucas também, porque ele já tinha abusado dela uma outra vez, mais ou menos nesse mesmo esquema, fazendo com que ela dormisse. E quando ela faz isso, ele liga para essa segunda garota e ameaça ela. Nesse momento, como ele estava solto, é claro, porque ele estava respondendo em liberdade, nesse momento, quando ele ameaça ela, o juiz emite um mandato de prisão provisória, porque ele está ameaçando a vítima. Então ele vai preso. Então todo o dinheiro da casa que a Chantal tinha ali, primeiro que ela estava devendo para Elise, depois todo o dinheiro da casa ela foi gastando com o irmão dela acabou com a vida dele, ali acabou. O Lucas ele vai preso, ele vai ser condenado, porque na hora do júri não teve como, era muita prova, era muita coisa difícil de falar. Então ele vai ser condenado. Então ali acabou o sonho da Chantal, né, de sair daquela vida. Então vejam, gente, a Chantal ela vem para São Paulo, passa por tudo isso, a mãe dela tem os problemas, ela consegue resolver, recebe ajuda, etc, etc. E no final, ou próximo do final, ela acaba perdendo tudo. Né? Pois bem, como se isso não bastasse, lembra que a Elise tinha emprestado dinheiro para ela da casa, né? Cara, aqui abro um parênteses para dizer, eu não sei se vocês conhecem a história, mas a Elise, ela tinha com o Marcos na casa uma jiboia que era enorme. Tem um documentário na Netflix que mostra essa jiboia, mas mostra ela pequena, mas ela cresceu muito, cara. Pra você ter ideia, ela comia porco. Às vezes, teve uma vez que o Marcos levou um porquinho pequeno e deu vivo pra jiboia. A jiboia era enorme. E a Chantal nem ia no apartamento da Elise porque ela tinha muito medo daquela cobra, certo? Beleza? Fechei esse parênteses. A Chantal tinha muito medo da cobra. Guarda. Lembrando que a Elise tinha emprestado dinheiro para mais de 30 mil lá, ou perto disso, pra Chantal, que era muito dinheiro. E o Marcos descobre isso. O Marcos, que é esposo, que foi picado lá pela Matsunaga. O Marcos, cara, ele é um cara terrível, mano. Uma hora eu conto a história, vocês pesquisem assim, mas pelo que ele conta, o Ulisses conta no livro, ele era um cara terrível. E olha o que ele fez com a Chantal. Ele chama a Chantal, sem a Elise saber. Primeiro ele diz pra Elise que não quer que a Elise fale mais com a Chantal. Não quer que a Elise... E a Elise aceita, é lógico, né? Ela estava ali fazendo os preparativos pro casamento dela e tal. E ela aceitava tudo que o Marcos queria. Então ela corta os contatos com a Chantal. E o Marcos chama a Chantal no apartamento deles. Sem a Elise saber, é claro, e fala: você está me devendo 30 mil. O seu programa custa quanto? Daí a Chantal fala: não, meu programa é X. Daí ele fala: não, então você vai ter que fazer 60 programas comigo para me pagar esses 30 mil, beleza? Chantal não tinha o que fazer, ela aceitou. Daí o primeiro programa é ser pago naquela hora. Então o que o Marcos faz? O Marcos pega a Chantal, leva ela lá pra cima. Sabia que a Chantal trabalhava com esse negócio de masoquismo. Então amarra ela na cama, né? Faz tudo que ele tem que fazer com ela ali. E deixa ela amarrada por um tempo. Apaga a luz do quarto e deixa ela amarrada por um tempo e sai do quarto. Chantal ali fica meio... O que está acontecendo? Ele volta com a jiboia gigante. E começa a passar nela. Diz que nesse momento ela começa a debater, tal. Ela tem vários micro desmaios, né? Porque de tanto medo que ela está passando ali. Ela morria de medo mesmo. Ela morria de medo da cobra. E ele fica passando a cobra em cima dela, joga a cobra. Cara, um negócio terrível. Então quando ele desamarra ela, ela sai correndo do apartamento, disparada, e para próximo da porta. O Marcos fala para ela parar e fala: você tem mais 59 programas para fazer comigo. Então ela fala: não, a minha dívida com você já tá paga. Tudo isso que você fez comigo já foi mais que suficiente. E se você vir atrás de mim de novo, eu vou te acusar de estupro, eu vou jogar pra todo mundo tudo isso que você fez, entendeu? Vai jogar tudo no ventilador. O Marcos acaba deixando ela aí. Bom, e aí termina a história da Chantal, né? A Chantal termina... Como assim? Eu também fiquei... Pô, como assim? A Chantal, ela é um personagem na obra, que é uma grande amiga da Elise.
até a hora que o Marcos pede pra eles cortarem laços, e ela puta, parece uma personagem muito carismática, assim, é uma personagem da vida real, né, é como gente como a gente. Foi pra São Paulo, lutou pra caramba, tipo, porra, foi garota de programa, passou por tudo isso, e no momento que pra ela sair daquilo ali, que era o momento do Lucas se formar, ele é um cara doente, fez isso com um monte de garotas, foi preso, ela perdeu tudo, ela não tinha mais nada, tá ligado? Ela não tinha mais nada, ela perdeu tudo. E aí tem um trecho que eu lembro muito, eu acabei não marcando o trecho no livro, mas cara, que ela fala assim, mano. Ela fala assim, eu me senti como se eu tivesse perdido tudo, como se eu não tivesse, como se eu não tivesse mais um lugar que é só meu, como se eu não me sentisse em casa em nenhum lugar. Isso me chocou muito, cara, me chocou muito. Porque, cara, com todo esse negócio de pandemia, essas coisas, eu pelo menos, pensei muito na vida. E uma coisa que eu pensei muito, cara, foi justamente sobre isso, né? O que é importante na vida? O que é importante na vida? E eu decidi que, no meu caso, ter um fundamento, ter a família por perto, poder confiar nas pessoas, poder dividir coisas com pessoas que eu sei que realmente gostam de mim, que estão por mim, a família mesmo, sabe aquela coisa de família? E eu não tô falando só família de sangue, mas às vezes tem pessoas que têm família, mas não é de sangue. No meu caso é de sangue, né? Que eu posso compartilhar, que eu posso contar, ter pessoas com quem você pode contar, isso faz muita diferença. E a Chantal não tem isso, ela perdeu tudo, né? Isso me chocou demais, cara, porque no final no final da vida não existe perder ou ganhar. Como que você vai chegar no final da sua vida, e é um filme a sua vida? Não, a sua vida é a vida, uma hora ela acaba. E o que é realmente importante? Né? Isso me deixou muito pensativo. O que realmente é importante pra você, Johnny? Porque você precisa se dedicar ao que é importante. Né? Cara, isso me deixou pensando muito, assim, porque com todo esse cenário brasileiro que nós estamos vendo, essa idiocracia, você pensa muito em sair do país, você pensa muito em ir para um lugar melhor, um lugar onde não tenha essas loucuras que nós estamos passando. E não é só de vírus, mas a loucura que generalizou, que pairou pelo país de uma forma onde os absurdos podem ser ditos, etc. Mas a vida não é só isso, né? A vida é compartilhar. A vida é compartilhar. Não tem graça. A vida não faz sentido se você não puder compartilhar suas alegrias. Se você não pode. Tanto as alegrias quanto as tristezas, mas a vida é compartilhar. Né? Puta, isso me deixou muito pensativo. Porque a Chantal perdeu tudo, entendeu? Eu não sei como ela tá hoje. Talvez ela tenha pessoas que gostem dela. Mas até 2020 ela tinha perdido tudo, entendeu? Cara, então é isso. Essa foi a história da Chantal. Eu espero contar outras histórias pra vocês, porque tenho outros personagens tão carismáticos quanto, com histórias tão boas quanto essa. Boas no sentido de histórias que agregam a nossa vida, entendeu? Então, por isso, por hoje é só. Guardem com vocês a história da Chantal e quem puder, leiam esse livro da Elise. Beleza? Um abraço e até mais.